Por que não precisa pedir oração para ninguém? É isso mesmo. Por que você não precisa ficar passando aí o pratinho pedindo, ore por mim, coloque meu nome no livro de oração, coloque o meu nome no azeite de dendê, o meu nome, coloque meu nome no Vale do Sal, coloque o meu nome na corrente de libertação. Não precisa disso. Isso daí é pedido de gente incrédula. Isso é pedido de gente que não entende nada de Bíblia. Isso é pedido de pessoas que está nesse ano de 2024, hoje, dia 28 de fevereiro, hoje, dia 28 de fevereiro, a pessoa está com seu corpo aqui, só que a mente dela está antes da cruz, pedindo algo, pedindo em nome de alguém que não veio para essa pessoa. Porque assim ficam eles por aí dentro da religião, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas Jesus deu ordem a quem pedir em nome dele? Ele estava lá no Sermão da Montanha falando para todos os judeus? Não, ele não estava falando isso. Ele estava num particular falando com os 12 discípulos. Ele estava no particular. Olha aqui, ó. Não, eu vou ler para você aqui, ó. João, livro histórico, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Olha aqui, ó. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. 13. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Mas aqui Jesus estava falando no Sermão da Montanha, foi para todo mundo. Ele estava lá no meio de Jerusalém, na reunião lá, numa sinagoga falando isso? Claro que não. Claro que não. Deixa eu ver se no início tem aqui. Aqui, ó, Jesus, o caminho para... Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu estiver pronto, vou buscá-los. Tá? Vocês conhecem o caminho para onde eu não sabemos, Senhor, disse Tomé. Então veja, aqui, ó. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer? Então aqui era ele e os discípulos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Para quem que ele estava falando isso? Para os judeus. Para os discípulos. 7. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam que eu e meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos felizes, satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo, você ainda não sabe quem sou eu? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que pede para mostrar o Pai? Você entende que esse pedido aqui, ó, que está no versículo 12, aqui, ó, do 12 ao 14, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês pode pedir qualquer coisa em meu nome. Você entende que isso daqui, Jesus de Nazaré, estava ali num feedback, num particular, estava num bate-papo ali com os discípulos. E ele, inclusive os discípulos, lá em Mateus 19, 27 e 28, Jesus falou que aqueles discípulos, 12, é que iriam julgar as 12 tribos de Israel. Como está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. João viu de uma forma espiritual os tronos que estavam preparados para os 12 sentarem para julgar as 12 tribos de Israel. Então é em vão você ficar pedindo em nome de Jesus de Nazaré. Ele não existe mais. Ele deu ordem. Inclusive, ele veio também, ó, tem essa passagem aqui em Mateus, capítulo 15, versículo 24. Eu falo isso quase todo vídeo. Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus de Nazaré, você entende que Jesus de Nazaré veio para os judeus, os israelitas? Ele veio para juntar novamente os perdidos da casa de Israel, os que estavam a diáspora, que estavam espalhados. Então ele veio juntar ali os perdidos da casa de Israel. Então é uma ignorância pedir, é uma ignorância você pedir para outra pessoa fazer isso para você. Mesmo você, porque você pede, mas você também fica aí fazendo a oração de judeu, de joelho, clamando, chorando, orando, e não responde, Deus não responde. Porque você pede em nome de quem não existe mais.
Você é um incrédulo. Como que Deus vai responder a oração de um incrédulo? Você pede e não recebe. Porque você não acompanhou a evolução dos escritos bíblicos, você não respeitou o tempo da história, você não vem respeitando. Você mistura lei de Moisés com graça de Paulo. Evangelho eterno você nunca nem ouviu falar. E a pessoa que você está pedindo oração, muito menos. Você não sabe do Evangelho eterno, muito menos a outra pessoa. O Evangelho eterno foi o grande julgamento, foi o juízo de Deus que aconteceu, foi o grande e terrível dia do Senhor que aconteceu lá em Jerusalém. Mas você não sabe disso. Você não vive, você não procura nem pelo menos entender a graça pregada por Paulo, nem isso. Você fica aí acreditando na oração de judeus. Os judeus que oravam, que dizimavam o endro, o cominho da hortelã, tudo que a terra produzia, as orações deles, o jejum deles, as festas solenes deles, as reuniões solenes deles, não serviu para nada. No ano 70, o juízo, a cuíca roncou e eles sofreram a tribulação, a grande tribulação. Foram mortos 1 milhão de judeus, foram levados 1 milhão de judeus como escravo. E você fica aí atrás de fazer oração de judeu. Por isso que você não recebe nada, por isso que esse tumor não some, por isso que você não sai dessa cadeira de roda, por isso que você não volta a enxergar, por isso que você não enxerga. Porque você está pedindo errado. Acredite no Deus do Evangelho Eterno. Acredite que tudo se realizou e sua vida vai mudar. Mas que fique sabendo, que fique ciente que só acontece as coisas na nossa vida se for vontade do Criador. Se for vontade dele. Se ele achar por bem realizar um milagre na sua vida. Não é porque você quer que vai acontecer. Para quê? Você vai sair dessa cadeira de roda para você começar a praticar obras da sua carne aí, os desejos lascivos da sua carne, praticar as suas emoções, ou você acha que o Criador é algum menino? Você acha que Deus, que é o Espírito, é inocente? Ele conhece cada um de nós, ele sabe que cada um, eu tenho 3 espinhos na carne aqui, que é 3 cirurgias na coluna, ele sabe que se tirar isso aqui, eu volto a ser serelepe de novo. Não vai tirar. Por isso que eu não peço. Eu não quero pedir nada, estou bom assim, estou bem assim. Tranquilo? Cada dia eu me fortaleço mais. Olha aqui, em João 15, 16, 17, João capítulo 15, versículo 16, 17, também está escrito: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Olha só, 613 mandamentos de Moisés, Jesus de Nazaré, o Yeshua, reduziu tudo a um. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Então, aqui também, outra passagem que Jesus estava falando para os discípulos, o que eles pedissem em nome dele, o Pai realizaria, porque Jesus ali estava na manifestação de filho, mas aquele véu de um judeu da tribo de Judá revestiu o Espírito de Deus. Quem estava ali é Deus no Espírito. Você entende como que está falando? Mandando aqui, se você ler também o contexto, você vai ver que Jesus estava falando para os discípulos. Outra passagem que deixa claro que eram os discípulos que era para pedir em nome dele. Então não adianta você ficar aí achando, tomando posse de algo que não foi nem para você. Jesus de Nazaré não veio para mim, nem veio para você. Ele veio para os judeus. Aí você fica querendo tomar as bênçãos dos discípulos, querendo usar de passagem que foi falado. Aí lá em Mateus 17 também, 27, né, alguma coisa, 28, estarei com vocês até o fim do mundo. Aí as pessoas acham que Jesus de Nazaré está com ele. Olha, está comigo até o fim dos tempos. Porque não... Claro, ele falou que estaria com eles, com os discípulos, até o fim dos tempos, porque ali foi no ano 33, no ano 70, se cumpriu o fim dos tempos. Por isso que Jesus falou que estaria com eles até o fim dos tempos. Mas o mais importante, a teologia não mostra. É o que eu vou te mostrar agora. É o que eu vou te mostrar agora, que está no livro de João, no livro histórico de João. Isso é o que importa. É através desse caminho que você pode... Não vou dizer aqui, cravar 100%, que eu não sou Deus. É através desse caminho que você pode alcançar uma bênção para a sua vida, uma cura, um milagre, um prodígio para a sua vida. É através disso aqui.
Você acreditar nisso aqui, você acreditar qual foi a consequência que causou esse fato aqui que eu vou ler agora. Vou ler, vou até tirar aqui. Então, se você acreditar no que eu vou ler agora, vou fazer um mistério, tipo aqueles caras que faz na televisão. Aí fica um dia, 2 dias. Então, o que eu vou ler agora, se você acreditar, por isso que o tema desse vídeo, por que não precisa pedir oração para ninguém? Claro que não, porque o caminho do ouro eu vou te mostrar agora. O caminho da onde está escondida o diamante cor-de-rosa, você vai conhecer agora. É nesse caminho, dessa forma que você tem que agir, é dessa forma que você tem que viver, é dessa forma que você tem que pedir. E assim, se você botar a sua fé em prática, assim, se for desejo do nosso Criador, do Pai dos Espíritos que habita em nosso espírito, se for desejo dele, você receberá a sua bênção. Vamos lá então? Então vamos lá, vou voltar até na Bíblia aqui, ó. João, capítulo 16, versículo 23. Eis o mapa da mina. Eis o caminho que você pode alcançar a sua cura, a sua libertação, a sua paz, a sua alegria. É aqui. Naquele dia, veja, Jesus confabulando com os seus discípulos. Estava num particular com os seus discípulos. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e ele atenderá, porque pediram em meu nome. Naquele dia, o que significa essa palavra naquele dia? Qual o sentido dessa palavra, dessa frase? Naquele dia, dessas duas palavrinhas. Naquele dia. No texto da Nova Almeida atualizada, naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Só que no texto da Almeida, da NVT, deixa mais claro. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente e ele atenderá. Então quer dizer que naquele dia não haveria mais um intermediário, Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Jesus de Nazaré já não existia mais. Não iria mais existir naquele dia. O que significou naquele dia? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E era o dia do Senhor chegou. O dia do julgamento, o dia do juízo chegou. Então, quando chegou, deixa eu colocar lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Que a religião, os doutores das Bíblias de estudo dizem que esse dia aqui é domingo. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. Deixa eu colocar aqui no texto da Almeida Corrigida Fiel, esse versículo aqui que fica lindo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta, a voz quando Cristo voltou. Então, quando se fala, quando você lê na Bíblia, depois daqueles dias, naquele dia, tal, significou o grande dia do Senhor, o dia do juízo. Então, Jesus estava falando aos seus discípulos, aqui em João 16, 13, naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai. Por quê? Porque já não tinha mais o intermediário, não precisava mais. Era diretamente com o Pai. E, na verdade, naquele dia, esses discípulos já estavam mortos. O único que estava vivo era João, porque João foi prometido a Pedro, lá em João capítulo 21, versículo 22, que Jesus falou a Pedro, Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Então João ficou vivo para escrever o livro do Apocalipse no grande dia do Senhor. Então naquele dia, no juízo de Deus, Jesus falou, então naquele dia vocês não pedirão nada em meu nome, vocês pedirão diretamente ao Pai. Por quê? Por que pedir diretamente ao Pai? Porque aconteceu o juízo, né? Deixa eu colocar aqui. Não, aqui é Apocalipse 14, versículo 6. Coloquei o 8. 6, olha aqui. Vi outro anjo, Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas. Ou seja, tinha o evangelho eterno. Boas novas significa evangelho eterno. Para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem glória a ele, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade.
Por que julgou? Por causa do grande dia, daquele dia, do dia do Senhor. O dia do Senhor foi o dia do juízo. E graças a esse julgamento, se cumpriu exatamente o que Jesus disse aos seus discípulos. Naquele dia ninguém precisa mais pedir meu nome. Peça diretamente ao Pai. Por que pedir diretamente ao Pai? Porque em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, 3, 5 e 6, assim está escrito: João viu e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Porque a antiga tinha sido quase toda destruída. Aqui nós estamos falando provavelmente lá no ano 70 já, lá perto do mês de agosto. Então João estava aqui vendo, olha aqui, ó, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Olha aqui no versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Você entendeu? O caminho do ouro. Você aprendeu onde é o caminho do diamante cor-de-rosa? Está aí em você. Ele está vivinho, ele está em espírito, ele está com toda a soberania dele aí em você. Está aí, você está no leito com câncer, ele está aí no seu espírito. Você está numa cadeira de roda, você é um deficiente de nascença, ele está no seu espírito. Você é um deficiente visual de nascença, ele está no seu espírito. Você está no vício, ele está no seu espírito. Seu filho está no vício, sua filha na prostituição, ele está no espírito. É só você falar diretamente com ele. Você não precisa pedir oração nem em nome de Jesus e nem para o seu vizinho. Você não precisa pedir oração nem para líder religioso. Você não precisa nem frequentar esses templos de fraude. Por isso que a sua vida não muda, por isso que você não recebe nada de Deus, porque você pede em nome de Jesus e você frequenta lugar onde Deus não está. Você tem demonstrado ser incrédulo. Você tem demonstrado nesses anos todos ser uma pessoa que não conhece nada de Bíblia. Então, o caminho do ouro, o caminho da cura, o caminho da libertação está aí em você, está em mim. Então, se eu precisar pedir alguma coisa, em nome do Deus que habita em meu espírito, peço ao Pai dos Espíritos que habita em meu espírito. Peço ao meu Redentor, ao meu Criador. Peço àquele que concedeu esta vida experimental na carne, que habita em mim, que faça isso, que faça aquilo, que faça aquilo outro. Então esse é o caminho do ouro, esse é o caminho da grande pérola, esse é o caminho do tesouro. Por que não precisa pedir oração para ninguém? Porque não precisa, porque o próprio Deus está em você. Creia no que está escrito. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, no texto da Almeida Corrigida Fiel, e ouvi, deixa eu pôr isso aqui na NVI, esse texto aqui eu gosto muito da NVI. Aqui, ó, NVI. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. No versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E no versículo 6, disse-me ainda, está feito, na NVT, e disse-me ainda, está terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, meu irmão e minha irmã, este é o mapa do tesouro, este é o caminho. É por isso, é por essa fé, é por esse conhecimento que eu digo a você, não precisa, na verdade você não precisa nem orar para nada. Você não precisa nem fazer nada. Porque o que está em você sabe das suas necessidades. O que está em você sabe da necessidade do seu parente. Mas se você quer demonstrar a sua fé, então fale. Fale, use esse caminho, use esse mapa, use esse esquema cronológico na sua vida. E aí você vai entender por que Jesus falou lá em João 16, 23. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá. Então é isso que você tem que fazer. É isso que, se eu quiser alguma coisa do Pai, do Criador, que habita no meu espírito,
É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter essa confiança, eu tenho que ter essa fé, eu tenho que ter esse conhecimento. Que o Criador de todas as coisas habita, ele está em meu espírito. Ele está no meu entendimento. Então é por isso que o tema desse vídeo foi: por que não precisa pedir oração para ninguém? Tá bom? Então eu espero ter contribuído para o seu entendimento. Espero que de agora para frente você comece a praticar isso. Você comece a viver do Evangelho Eterno. Isso chama-se Evangelho Eterno. Isso chama-se, porque Evangelho significa boas notícias do reino de Deus. Nos dias que Jesus falou aquilo, para pedir em nome dele, ele estava anunciando aos judeus que o reino de Deus estava próximo. Paulo também pedia em nome de Jesus Cristo. Paulo falava que Deus estava lá no céu. Paulo falou que foi levado ao terceiro céu, porque Paulo também pregava o evangelho, as boas notícias do reino que estava próximo aos gentios, aos não-judeus. Porém, em Apocalipse 11:15, quando foi tocada a sétima trombeta, naqueles dias, nos dias do juízo, foi estabelecido o reino de Deus. Então não era mais a promessa, não tem mais a promessa, o reino de Deus está próximo. Não. Quem nasceu do ano 70 para cá, não é 1970, no ano 70 para cá já se fazem quase 2000 anos, tudo se cumpriu, tudo foi realizado. E o reino de Deus está estabelecido no consciente, na mente das pessoas, mas as pessoas não sabem disso. É graças a esse reino de Deus nas pessoas que há a cobrança, quando a pessoa pisa na bola, quando ela faz alguma coisa errada, vem aquela cobrança. É esse reino de Deus também que dá aquela alegria, aquela mansidão, aquele conforto, quando você ajuda o próximo, quando você demonstra o seu amor por um próximo, vem aquela maravilhosa sensação de bem-estar. Isso é o reino de Deus em nós. Esse é o amor do Criador que está em nós, tá bom? Então, a partir de hoje, comece a pedir alguma coisa em nome ou creia no que está em você. Peça diretamente ao Pai dos Espíritos, porque Ele está aí no seu espírito. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil, e se foi, dá aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve, e compartilha esse vídeo com quem está enfermo, mesmo sendo um religioso, não interessa, qualquer religião. Ouve, fulano, ouve aí esse vídeo aí, vê aí, faça isso. Você não quer a cura para você, cura para o seu parente, você não quer a libertação, então tenta fazer isso, já tentou tanta coisa. Quantos anos você está na sua religião? Eu tenho 20, 30, 40 anos fazendo campanha, fazendo voto, fazendo sacrifício, pedindo em nome de Jesus e nada, e passa no vale do sal, vale da manteiga, vale do cuscuz com ovo mal passado e não resolve bulufas. Tenta agora, faz isso aí, segue esse caminho aí, tenta, é uma tentativa a mais para você. E acontecerá na vida da pessoa, na sua vida, se o Criador quiser. Sempre saiba disso, tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, aquele que habita em nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.